Hoje a gente vai falar sobre oxirredução, que é o assunto aí da atividade de vocês, tá? Oxirredução, como o nome já diz, né, significa oxidar e reduzir. Então, é algo que está oxidando e algo que está reduzindo, né? Oxidar, ó, é o processo pelo qual há perda de elétrons. E reduzir é o processo pelo qual há ganho de elétrons, tá? A gente tem um exemplo aqui de uma ligação iônica, né? O sódio e o cloro, né? Que vai formar aí o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha conhecido. Na ligação entre o sódio e o cloro, né, existe aqui na última camada do sódio, na camada de valência dele, um elétron. E na última camada do cloro, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Para que esse cloro fique estável, ele precisa de mais um elétron. Então, e o sódio, ele tem esse elétron para dar para ele. Então, na ligação, ele doa esse elétron que ele tem para o cloro. Ficando assim, formada essa molécula, né? E aí, o que acontece? O sódio, ele dá o seu elétron para o cloro. Então, nesse caso, como ele deu esse elétron, ele fica positivo, porque ele doou carga negativa. E quem doa, aliás, quem recebe essa carga negativa, vai ficar negativo. Então, quando um átomo ele dá um elétron, tá? Nós dizemos que ele está oxidando. Quem foi que deu o elétron aqui? O sódio. Então, o sódio oxidou, né? E o sódio, ele está oxidando porque ele está dando elétron, né? E o cloro, o que está acontecendo com ele? Ele está recebendo esse elétron. Então, ele está recebendo carga negativa. Ou seja, ele está reduzindo. Vocês já ouviram falar que alguma coisa oxidou? Por exemplo, a palha de aço, quando a gente utiliza na cozinha. Ela vai ficando enferrujada, né? O enferrujamento nada mais é do que a doação de elétrons. Então, ele está perdendo elétrons pro meio, está oxidando, tá? Então, essa parte aí eu acho que ficou tranquilo, né? Quem oxida é quem dá elétron e quem reduz é quem recebe elétrons, tá? Agora, olha só. No caso aqui, o sódio, ele oxidou, não foi? Quem foi que fez o sódio oxidar? Quem fez o sódio oxidar foi o cloro. Então, nós dizemos que o cloro, ele é o agente oxidante, porque ele fez o sódio oxidar. Então, ele é o agente oxidante. E o sódio, então, perdeu seu elétron, né? E o cloro recebeu o elétron, né? Quem foi que fez o cloro receber esse elétron? O sódio. Então, nós dizemos que o sódio é o agente redutor. Agente é aquele que faz alguma coisa, né? Então, ele fez o cloro reduzir. Então, ele é o agente redutor. E o sódio fez o cloro reduzir. Ele é o agente oxidante, né? O sódio oxidou, é o agente redutor. O cloro reduziu, é o agente oxidante. Então, dá uma trocadinha aí, né? Então, só para vocês lembrarem disso aí na hora de fazer os exercícios, tá? Aqui, agente redutor é quem oxida e agente oxidante é aquele que reduz. Agora, a gente vai saber o que significa NOx. NOx é a carga do átomo quando ele faz uma ligação. A gente viu lá que o sódio, ele doou um elétron para o cloro, não foi? Que o cloro tinha aqui, ó, 7 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e ele fez essa doação. Então, quando o sódio, ele fez essa doação de um elétron, ele ficou com carga positiva, né? Então, ficou mais um. E o cloro que recebeu ficou com carga negativa, menos 1. Se o sódio tivesse dado mais 2 elétrons pro cloro, e a carga aqui ia ficar mais 2. Se ele tivesse recebido menos 2, aliás, 2 elétrons, ia ficar menos 2, tá? Então, a carga
que o elemento recebe aqui, ó, quando faz uma ligação, é o que significa NOx. NOx, então, são essas carguinhas que ficam toda vez que acontece uma ligação. E pode acontecer doação de 1, 2, 3, 4 elétrons, enfim, tá? Agora a gente vai aprender como saber a carga de uma substância, né? O NOx de cada elemento de uma substância, sem precisar fazer essa ligaçãozinha que a gente fez aqui, tá? Na apostila de vocês tem umas regrinhas que são importantes para a determinação do NOx, né? Vamos ver aqui dessa primeira molécula. Lá nas regras para a determinação do NOx, fala que o potássio, né, ele é da família 1A. E ele é mais 1. Lá na regrinha fala que ele é mais 1. O manganês não tá falando, mas o oxigênio fala. Fala que é menos 2, né? Tem algumas exceções que não vão entrar aqui nesse processo de oxirredução, tá? Geralmente é menos 2. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho... Menos 2 é o NOx do oxigênio, só que aqui eu tenho 4 oxigênios. Então, eu vou multiplicar, ó. 2 vezes 4 é igual a 8. Conserva o sinalzinho. 1 vezes 1, que só tem um potássio, mais 1. A regrinha fala também que a soma dos NOx das substâncias, ela sempre tem que ser igual a 0. Para ser 0 aqui, para essa soma aqui dar 0, eu tenho que colocar um número aqui somado com um D8, para diminuir por ele e dar 0. Entenderam? Então, o número que eu somar com 1 vai ser mais 7. Então, 7 mais 1 dá 8, menos 8 igual a 0. Então, eu descobri que o manganês, o NOx dele é mais 7, tá? Vamos fazer outro aqui, deixa eu pegar aqui um outro exemplo pra gente fazer. Aqui é H4PO P2O5. Olha só esse exemplo aqui. O hidrogênio, lá nas regrinhas fala que a carga do hidrogênio vai ser mais 1, né? Sempre do meio é o que eu vou precisar descobrir, é o que eu não vou saber. O oxigênio eu sei que é menos 2. Só que aqui, ó, eu tenho 4 hidrogênios, então vou multiplicar 1 vezes 4, 4, né? 2 vezes 5, 10. A soma deles tem que dar igual a 0. Olha só. Aqui eu tenho o valor do NOx de 1 hidrogênio. Como eu tenho 4, mais 4, que é o valor dos 4, né? Aqui eu tenho o NOx de 5 oxigênios, aqui em cima. Só que quando eu divido esse 10 por 5, é 2, que vai dar o valor de 1 só. E aqui do mesmo jeito, ó. Como a soma aqui tem que dar igual a 0, aqui no meio eu tenho que colocar um número que somado com 4 dá 10, que vai ser o quê? Mais 6. Então, 4 mais 6, 10, menos 10, 0. Então, o NOx desses dois fósforos aqui é 6. Mas o NOx de um fósforo é quanto? Então, eu divido esse 6 por 2, que vai dar mais 3. Então, eu descobri o valor do NOx de cada um e em cima o valor do NOx de todos eles em conjunto, tá? Essa substância aqui, ó, é um íon, né? Um cátion. A regra fala que quando eu tenho íons, né? Quando eu tenho espécies iônicas, o NOx vai ser sempre a carga que ele carrega. Ele carrega aqui 1 mais 3, então o NOx vai ser mais 3, tá? Agora, quando eu tenho uma substância simples, por exemplo, aqui oxigênio, a regrinha fala que quando eu tenho uma substância simples, vai ser sempre 0 o NOx dele, tá? Então, é 0. Se eu tiver ferro, vai ser 0. Se eu tiver carbono, vai ser 0. Então, NOx de qualquer substância que esteja simples, que seja sozinha, é 0. Substância sozinha, sem estar junto com moléculas, vai ser 0, tá bom? Vou fazer mais um exemplo aqui. H2SO4. NOx do hidrogênio, lá nas regrinhas, tem que é mais 1.
NOx do oxigênio tem nas regras que é menos 2. 1 vezes 2, mais 2. 2 vezes 4, menos 8, né? Conserva o sinal negativo. A soma dos NOx aqui em cima tem que ser igual a 0. Que número que eu vou colocar aqui que somado com 2 dê 8, que é para poder diminuir por ele? 6. Mais 6. Então, mais 6 vai ser o NOx aqui do enxofre, tá? Então, 2 mais 6, 8, menos 8, 0. Então, descobri aqui o NOx de cada átomo desse composto. Agora, a gente vai partir para o balanceamento das reações de oxirredução, tá? Esse assunto tem que prestar bastante atenção, porque qualquer rio a gente não consegue balancear certinho, tá bom? Então, olha só, para fazer o balanceamento, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que é um balanceamento. Balancear é deixar igual aqui os produtos e os reagentes, ou seja, quantidade de fósforo que eu tenho aqui, eu tenho que ter aqui, quantidade de hidrogênio que eu tenho aqui, eu tenho que ter aqui, quantidade de oxigênio que eu tenho aqui, eu tenho que ter aqui, depois da seta. Porque átomo, não, quando faz reação, ele não some, né? Ele sempre tem que ter igual depois que acontece a reação. Então, olha só, não tá balanceado. Por exemplo, aqui hidrogênio, eu tenho um hidrogênio aqui, né? E eu tenho aqui 2 hidrogênios. Aqui eu já tenho 3, ó. Tá igual. Esse tá igual. Agora, e o oxigênio, vamos ver. 3 oxigênios, 4. Aqui tem 1 mais 4, tem 5. Então, não tá balanceada essa equação. A gente vai ter que balancear ela. E a primeira coisa que a gente vai fazer para balancear é tirar o NOx de todos esses elementos, né? Vamos lá. O fósforo, ele tá sozinho aqui. Eu sei que uma substância simples, ela sempre é 0, né? Sempre é 0. O hidrogênio, aqui, eu sei que ele vai ser sempre mais 1. E o oxigênio, menos 2. 2 vezes 3 é quanto? 6. Aqui mais 1, porque 1 vezes 1 é 1. Para dar igual a 0, aqui a carguinha que tem aqui tem que ser 5, né? Então, mais 5. Então, eu descobri que aqui é mais 5 NOx do nitrogênio. Aqui, eu sei que é mais 1 e eu sei que é menos 2. Não precisa nem eu fazer aqui igual pra saber o do meio, porque não tem, só tem eles dois, né? Aqui é mais 1, aqui é menos 2. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. 0 aqui. Para dar 0, falta quanto? 5, né? Então, o NOx do fósforo aqui é mais 5. Nitrogênio. Eu sei que aqui é menos 2, consequentemente, esse daqui vai ter que ser mais 2, que é para dar igual a 0, tá? Então, eu descobri aí o NOx de todos os elementos que tem nessa reação química, certo? Agora, o que eu vou ter que observar? Qual é a primeira coisa que eu vou ter que observar aqui? Quem é a substância que reduziu e quem foi a substância que oxidou, ou seja, quem diminuiu e quem aumentou, quem reduziu, quem oxidou. O fósforo aqui, qual é o NOx dele? É 0. Vamos ver qual é o NOx do fósforo aqui? Olha só, o NOx do fósforo aqui é 5. Então, daqui pra cá aconteceu uma mudança, né? Antes era 0 e agora é 5. O que aconteceu com o NOx? Esse NOx, ele aumentou ou esse NOx, ele reduziu? Ele aumentou. Se aumentou, eu digo que oxidou. Aumentou, oxidou. Aquele que oxida, eu digo que ele é o agente redutor. Vocês lembram, né? Então, agora eu vou ver quanto que ele aumentou, né? Quanto que ele oxidou. De 0 para 5, ele aumentou quanto? 5. Então, aconteceu uma variação aí, né, de NOx. Então, ó, fazer aqui o símbolozinho da variação e eu vou colocar 5, né? Ele aumentou 5, tá? Mais algum mudou? Vamos ver. O hidrogênio era mais 1,
Continua mais um, continua mais um. Nitrogênio mais 5. Opa, olha só, o nitrogênio foi para mais 2. O nitrogênio foi para mais 2. Estava mais 5 e foi para mais 2. Vou passar essa seta por aqui. Olha só. O nitrogênio era mais 5 e agora foi para mais 2. O que aconteceu com o hidrogênio? Ele reduziu, não foi? Então, se ele reduziu, vou colocar aqui. Se ele reduziu, esse aqui vai ser o agente oxidante, porque é ele que fez o... Então, eu escrevi maior aqui para ficar melhor de ver. Então, como eu tava falando, ele que fez o outro oxidar. Então, ele é o agente oxidante. Então, a variação dele vai ser quanto? Vai ser 3. Olha só, de 5 para 2, diminuiu 3. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma troca. Quem foi que oxidou? Tá aqui. Quem oxidou foi o fósforo. Então, eu vou escrever esse 5 na frente de quem reduziu. Quem reduziu o nitrogênio? Vou poder colocar esse número aqui na frente do nitrogênio, aqui no meio não posso. Tenho que colocar aqui na frente da molécula inteira. Então, vou pegar esse 5, vou colocar aqui na frente dessa molécula. Deu para entender? E quem foi que oxidou? Foi aqui o fósforo. A variação dele foi 5. Eu vou colocar esse 5 na frente de quem reduziu. Quem reduziu foi o nitrogênio. Como eu não posso colocar no meio aqui, vou colocar aqui na frente, tá? Então, foi isso que a gente fez agora. Agora, a mesma coisa eu vou fazer com o outro, com o nitrogênio. Ó, o nitrogênio, ele reduziu 3, né? A variação dele foi 3, né? Então, como ele diminuiu 3, reduziu 3, eu vou colocar esse 3 na frente de quem oxidou, que no caso foi o fósforo. Ele oxidou quanto? Ele oxidou 3, tá? Então, eu coloquei o 3 aí na frente do fósforo. Agora, eu vou acertar os outros coeficientes. Primeiro, eu vou olhar aqui pro fósforo. O fósforo, ele tem 3. Aqui, ele tem que ter 3 também, só que ele só tem 1. Né? Então, eu vou colocar um 3 aqui na frente, que esse 3 vai servir tanto pro hidrogênio, quanto pro fósforo, quanto pro oxigênio. Então, olhando aqui só pro fósforo, eu tenho 3 fósforos, certo? E aqui eu também já tenho 3 fósforos. Ok, vamos ver agora o nitrogênio. Por que eu não vou ver logo o hidrogênio? Porque eu tenho que começar a ver com quem... Pra ficar mais certo, né? Eu tenho que começar a ver... Primeiro, quem tem menos elementos aqui, né, nessa reação. O fósforo eu só tenho 2 vezes, né? Uma vez de cada lado. O nitrogênio também. O hidrogênio tem 2 vezes de cada lado. O oxigênio também. Então, eu vou com quem tem menos primeiro, depois eu vou com quem tem mais, tá? Isso aí é só um macetezinho pra gente acertar melhor. Então, eu vou aqui com nitrogênio. O nitrogênio aqui tem 5, né? Eu tenho 5 nitrogênios. Lá do outro lado, eu também preciso ter 5. Por enquanto, eu só tenho 1. Então, se eu colocar o 5 aqui na frente, eu vou ter 5 nitrogênio e 5 nitrogênio do outro lado da seta, tá? O próximo aqui vai ser o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho 2 vezes, aqui 1 vez. Aqui o oxigênio eu tenho mais vezes, ó. Então, vamos começar com quem tem menos, né? Que é o hidrogênio. Hidrogênio aqui eu vou ter 5. Aqui eu tenho mais 2, né? Vamos ver quanto eu tenho aqui. Aqui eu tenho 3 aqui, só que eu já tenho 3 aqui, então eu multiplico, tá? 3 vezes 3, eu vou ter quantos hidrogênios? 9, né? Então, eu vou precisar também que do outro lado tenha 9 hidrogênios, né? Ó, 3 vezes 3, 9. Vou anotar aqui. Hidrogênio é igual desse lado 9. Eu já vi o fósforo, né? Eu já vi o fósforo. O fósforo foi quanto? 3. Depois eu vi o nitrogênio. Quanto nitrogênio tinha? Tinha 5 nitrogênios, né? De cada lado, 5. Hidrogênio eu preciso ter o 9 aqui, eu também preciso ter a mesma quantidade de hidrogênio aqui, que é 9. Fósforo eu já tenho, nitrogênio eu já tenho. Vamos ver como eu vou fazer para poder ter 9 hidrogênios desse lado. Então, aqui eu já tenho 5 hidrogênios. Aqui eu tenho 2. 5 mais 2 dá 7. E aí, eu preciso colocar aqui na frente o número que multiplicado por 2
deu uma quantidade que juntando com 5 dê 9. Então, precisa de 4 aqui, né? Se eu colocar um 2, 2 vezes 2, 4. 4 mais 5 do hidrogênio, 9. Então, aqui, 9, tá? Por último, a gente tem aí o oxigênio. Só que eu já coloquei aqui todos os coeficientes. Então, tem que estar certo, né? O oxigênio. Vamos contar desse lado e vamos contar deste lado. Olha só, aqui eu tenho um 3 que vale para todos os átomos que eu falei, então eu vou te multiplicar por a quantidade que tem aqui. 3 vezes 4 vai dar 12. Mais 5 vai dar 17. Então, eu tenho 17 oxigênios aqui. Do outro lado, eu também preciso ter 17 para poder essa equação estar balanceada. Então, aqui eu tenho 5 vezes 3... 5 vezes 3 vai dar 15, mais, então, tenho 15 aqui, mais, aqui eu tenho um oxigênio, só tenho 2, né, 2 vezes 1, 2, mais 2 vai dar igual a 17, então aqui eu tenho 17. E pronto, a reação, ela está balanceada, tá bom?